E como é que é essa dinâmica, então, da testosterona ali na mulher no final da vida? Porque ela tem uma queda da libido ali por volta dos 40, assim, às vezes antes. Brincadeiras à parte. Não, gente, brincadeira. Tá, mas assim, pode acontecer, são inúmeros os fatores relacionados a essa questão da libido, mas muitas pessoas, elas acabam atrelando a queda da libido à testosterona, mas não existe muito essa diferença da testosterona antes ou depois, não é verdade? Isso, assim, a testosterona na mulher, ela é produzida, assim como outros andrógenos, né, pelos ovários, pelas glândulas adrenais e a maior parte delas até por tecidos periféricos mesmo, né, tecido da pele, tecido adiposo, por conversão ali de alguns hormônios, mas a gente tem níveis, como a Ana falou, níveis mais baixos em relação ao homem, isso é normal, né, e com o passar da idade, com o envelhecimento, principalmente a partir dos 30 anos, que a gente vai vendo que tem uma queda realmente dos níveis de testosterona na mulher. Mas não é uma coisa relacionada à menopausa, né? Então, a menopausa, o meu ovário parou de produzir o estrógeno, não quer dizer que ele parou de produzir o andrógeno, tá? Então, é relacionado ao envelhecimento, que vai coincidir, né, com essa fase da menopausa, da pós-menopausa, mas não é relacionado ao eixo mesmo ali, gonadal, estrogênico. Uma coisa que eu sempre É falo... fisiológico. É Natural. fisiológico. Eu no consultório, eu sou muito dos desenhos, né? Então, eu desenho um ovário, mostro, né, o ciclo hormonal. E eu sempre falo para elas, tá vendo que eu não coloquei a testosterona aqui? Porque não é ela que está reduzindo. E aí eles atrelam muito isso, né, essa diminuição da libido. E eu sempre falo, libido na mulher é muito multifatorial. A gente não é um botão de liga e desliga, né? Eu sempre brinco, de manhã, se o seu marido não te der bom dia, não vai te dar De um vontade beijo, à noite, não lavar a entendeu? louça. E aí saiu um estudo, acho que foi em 2020, que mostra que a falta da testosterona no ranking da libido da mulher, ela tá lá em 10º lugar. Então, antes disso, a gente tem que melhorar muita coisa. É. E uma frase que eu sempre falo que as pacientes dão muita risada. Se eu te mergulhar numa piscina de testosterona e você não estiver bem na sua relação, não vai dar vontade, não adianta nada. E aí a gente vê um monte de gente usando testosterona que não foi prescrito por um médico, às vezes porque a amiga usou e deu um sachê. Nossa. E aí ela fala, não, mas eu já tô usando e a minha libido não melhorou. Eu falo, que não que é será? isso? Isso chega muito. Né? Essa é a Isso a grande gente consegue verdade. ver na prática o que já foi realmente visto nos estudos, assim, é que não tem essa relação linear entre a testosterona e o desejo sexual, né? E a libido na mulher, né? No homem é diferente, mas na mulher a gente não tem essa correlação linear. Sim. Então, as pacientes, elas acabam tendo uma melhora aguda da libido usando a testosterona, porque tem, Sim. mas na verdade você não está tratando a causa. E retirando ela, que já não é um hormônio fisiológico para você ali, o problema que não foi sanado, não foi resolvido, vai persistir, porque você não resolveu a causa Isso. do problema. É mais ou menos E é isso. uma queixa, assim, muito frequente mesmo, né? 40% das mulheres têm uma questão de disfunção sexual e a maior parte disso é da baixa libido mesmo. E a gente tem que pensar que, como a baixa libido, ela é uma coisa multifatorial na mulher, o tratamento também tem que ser multimodal, né? O tratamento também tem que pensar em todas essas etapas. Não adianta, é muito simples, né? Eu chegar, a mulher me queixar isso, eu vou lá e passo uma testosterona, né? Então, assim, não faz sentido, né? E não tô tratando ela corretamente, né? E é mais fácil na clínica fazer isso, né? Mas não é isso que a gente está buscando, né? A gente precisa oferecer um tratamento que é condizente com a queixa que ela está nos trazendo. E é tão complexo, a gente precisa ter um tempo, avaliar isso, né? Isso é individual. Individual, né? Então a gente precisa saber. Tem várias coisas que impactam a libido, né? Diferente no homem, o homem é muito anatômico, a mulher não, a mulher tem tantas coisas que interferem nisso, né? E, assim, são coisas assim, até a gente tem que avaliar, se vier uma queixa isolada, tudo bem, mas veio junto com alguma outra coisa, a gente tem que avaliar alguns distúrbios endocrinológicos que podem estar associados, a gente tem que avaliar alguns distúrbios até de ginecológicos mesmo, né? A síndrome geniturinária da menopausa, né? Então, que é a questão de um ressecamento vaginal, uma dor na relação, endometriose. Na maioria das vezes, os pacientes no climatério, que são as que mais reclamam de diminuição de libido, na verdade, elas tá faltando outra coisa, que na grande maioria das vezes é o que a gente precisa repor, que é o estrogênio, que o ovário dela parou de produzir, É isso que eu e ia não a falar. testosterona. Exatamente. Então, é isso aí, é uma consulta muito maior. E aí tem paciente que fala, não, mas eu não tenho vontade mesmo. E aí fica uma dica para quem tá em casa. A pergunta que eu sempre faço é, você sonha à noite? Se você estiver sonhando à noite que você tá tendo orgasmo ou com outra pessoa, a libido tá aí. Só tem que mudar o parceiro, né? E é que a gente não pode falar isso para todas as pacientes.
Mas eu sempre Olha falo, pro seu relacionamento, exato, né? se você sonha à noite é porque a libido tá em algum lugar. Você só precisa estudar como é que você vai fazer ela aparecer. E lembrando como nós somos um pouquinho mais complexas nesse sentido, também está atrelada a outras esferas da nossa vida, que a gente às vezes não tá bem, uma doença, trabalho, estresse, entende? A gente não tá Filho, bem, casa. filho, casa, a gente costuma ser sobrecarregada, né? Sim, a gente precisa avaliar que tem que ser uma coisa persistente, pra gente dar um maior valor, assim, pra isso, a gente sempre tenta valorizar as queixas, né? Mas pra gente pesquisar tudo isso e abordar muito mais a fundo, essa queixa, ela tem que ser persistente, não pode ser situacional, né? Então, assim, às vezes vai acontecer de eu ter um estresse maior no trabalho, né? E perder um pouco o apetite sexual. Exato, é uma coisa esperada, né? Sim. Então tem que ser uma persistente e causar realmente um impacto ali na qualidade de vida dessa mulher. E Exato. pensando até falando de outras causas, a gente chamou atenção pro relacionamento, às vezes a gente tem que abordar também esse parceiro, entender o que tá acontecendo, sabe? Uma terapia, às vezes, né, com terapeutas De casal, com terapeutas que são especializados nessa questão sexual, né? Que realmente vai tratar o que tá acontecendo ali. Eu não vou só, né, tentar amenizar alguma coisa, a gente vai tratar a tapar o causa. sol com a peneira. Exato. Não E sei. além disso, tem, assim, alguns medicamentos, né, antidepressivos, antipsicóticos, Verdade. ansiolíticos que podem interferir, opioides, por algum motivo, vão interferir na libido, né? Então, o Nossa. tabagismo, o consumo de álcool em excesso, O próprio sedentarismo. né? Então, assim, são várias coisas. Essa mulher, a gente tem que abordar ela, assim... Holisticamente. holístico mesmo, No geral. né? No geral, é.